Atenção, atenção para você que quer aprender inglês para viajar. No dia 10 de maio, guarda essa data, dia 10 de maio, eu vou abrir as inscrições para o meu curso Inglês para Viagem. Será a primeira turma de 2023 do meu curso Inglês para Viagem. É um curso que nós trabalhamos todos os principais ambientes que você vai enfrentar na prática lá no exterior. Ambientes como aeroporto, hotel, restaurante, loja, conhecendo nativos, pontos turísticos e muito mais. Você que está nessa jornada de aprender inglês com o intuito de fazer intercâmbio, morar fora, ou talvez você já mora fora e quer dominar a compreensão e a comunicação nesses principais ambientes que eu falei aqui, você precisa conhecer a jornada do inglês para viagem. Este curso eu abrirei as inscrições no dia 10 de maio. E para você que tem interesse em já garantir a sua vaga, deixar o seu nome reservado, ou de repente você quer apenas conhecer essa jornada, vem aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/inglês para viagem. Clique lá e cai para dentro do nosso grupo do WhatsApp, onde nós vamos explicar absolutamente tudo sobre este curso. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você destravar o seu inglês e aprender a falar com segurança, compreender com naturalidade. Então clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Já garante a sua vaga, já deixe seu nome reservado e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa jornada do inglês para viagem. Conte comigo nessa jornada, estamos together. Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do Inglês com Filmes. Inglês da vida real com o filme, o épico filme de animação Monstros S.A. A primeira coisa que eu quero pedir para você, solta o like aqui embaixo e bora para mais uma aula. Após os monstros descobrirem que o susto já não fazia tanto efeito, não era tão eficiente quanto o poder do riso, Mike Wazowski, esse personagem aqui que você está vendo aqui no lado direito, ele está tentando fazer uma criança rir, dar risada para gerar energia. Neste momento, nós vamos assistir esta cena do filme, praticamente a cena final do filme, né? Enfim. E nós vamos começar assistindo sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aí de 0 a 100% o quanto que você consegue entender dessa cena sem legendas. Vamos lá. Hey, this thing on? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where are you from? Never mind, you're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah, I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. But I was the ball. See? All right. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. Hey, this thing on? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where are you from? Never mind, you're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah, I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. But I was the ball. See? All right. É isso aí, people! Comente aí o que você conseguiu entender desta cena.
Se você analisar só as imagens, você percebe que Mike está tentando fazer aquele garoto rir, mas sem sucesso. Ele só consegue lá no final, depois daquele arroto, né? Enfim, vamos lá, gente. Vamos começar aqui com as primeiras frases desta cena. Preste muita atenção. Se você ainda não deixou o seu like aqui no vídeo, deixa seu like, já compartilha essa aula com alguém e me ajude. Vamos fortalecer esse canal para que assim possamos ajudar e alcançar mais pessoas. Vamos lá. Hey, this thing on? Hello, testing. As primeiras frases, as primeiras palavras são essas. Vamos lá. Ele começa, hey, this thing on. Hello, testing. Aqui ele começa dizendo, hey. É um famoso, ei, nada demais. E aí depois ele diz, this thing on. This thing on. Preste atenção, quando ele fala isso, ao pé da letra significa esta coisa, on, em, sobre, né? Você traduz aqui para ligada. Quem aí já reparou que nos brinquedos tá sempre escrito assim, on, ligado, e off, desligado. On, aqui nessa frase, dá uma ideia de isso aqui tá ligado? This thing on, esta coisa tá ligada? Ele tá testando o microfone ali, vocês viram que ele até bate no microfone? Hey, this thing on, hey, testando, esse negócio tá ligado? This thing on, se você traduzir ao pé da letra vai ficar esta coisa ligada? This thing on, então você vai adaptar pra, hey, tá ligado? This thing on, e aí ele fala hello, olá, testing. O que nós temos aqui em comum com todas as palavras que terminam com ing? Todas elas você não pronuncia a letra G no final. Thing, você não fala thing, e você não fala testing também. Não, você fala thing, this thing on, e ali embaixo você fala testing. Vamos ouvir ele falando, ele fala um pouco mais rápido, né? Hey, this thing on? Hello, testing. Vamos lá, de novo. Hey, this thing on? Hello, testing. Repete comigo aí então a pronúncia dessas duas frases. Hey, this thing on. Hello, testing. Repete aí, tá? Pratica seu speaking junto comigo. Vamos reproduzir aqui. Testing. Hey, good evening. How are you? Nice to see you. E aí vem essa citação que ele também fala um pouco rápido, né? Ele fala, hey, good evening, how are you? Só que esse how are you, né, que a gente conhece como você está, ou pode ser um tudo bem com você? Pode ser também. Enfim, vamos entender aqui palavra por palavra, ó. Hey, good evening. Hey, boa noite. Quando você inicia uma conversa com alguém no período noturno, ainda que aqui fosse de madrugada, o que dá a entender que é de madrugada, né? Hey, good evening. Não importa em relação ao horário, não tem nada a ver com o começo da noite, não tem nada a ver. Good evening é o boa noite que você dá, independente do horário, que seja noturno, claro, né? Mas que você esteja iniciando uma conversa. Entenda que o good night, que é o outro boa noite, você só dá quando você está indo embora, indo dormir, quando a conversa acabou, quando a interação finalizou. Aí você dá um good evening. Então, por exemplo, hoje essa aula aqui à noite eu dou good evening para começar e quando eu for embora eu vou dizer good night. Essa é a diferença. Então, good evening porque ele está começando uma conversa. É muito simples entender isso. E aí depois ele diz how are you? Como você está? Ele fala isso bem rápido. How are you? Preste atenção, vamos ouvir aqui novamente. Testing. Hey, good evening, how are you? Ele fala, how are you? É tipo assim, hey, boa noite, como vai? Sabe quando a gente repete assim, fala 2, 3 vezes a mesma frase? Hey, tudo bem? Hey, como vai? É mais ou menos isso que ele tá falando, é uma fala muito espontânea. Hello, testing. Tanto que ele repetiu, hello, testing. Hey, good evening, how are you? E aí, ó, preste atenção. Depois ele fala, how are you? E é muito comum, às vezes, as pessoas falarem também, how are ya?
Yeah, ao invés de you. Ele não fala how are you, how are you. Não, olha só. Hey, good evening. How are you? How are you? Nice. É como se ele estivesse falando assim, how are you, how are you, how are you, how are you. Nice to see you. Geralmente a gente vê nice to meet you, que é prazer em te conhecer, né? Prazer em conhecer você. Aqui ele diz nice to see you. Prazer em ver você. Ou você pode adaptar para o lado literal da frase, que é legal ver você. Nice to see you. A gente adapta para prazer em te ver. Enfim, vamos lá. On. Hello. Hello. Testing. Testing. Hey, good evening. How are you? How are you? Nice to see you. Nice to see ya. Yeah. E não you. Percebeu? Vamos ouvir mais uma vez. Oh, hello. Testing. Testing. Hey, good evening. How are you? How are you? Nice to see you. O que ele tá dizendo então na frase inteira? Hey, boa noite. Como vai? Como vai? Prazer em te ver. Nice to see ya. Repete comigo aí. Hey, good evening. How are you? How are you? Nice to see ya. Hey, good evening. How are you? How are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. E aí ele fala primeiro, ok, tá legal, tá bem, ok. It's great to be here. É ótimo estar aqui. In, e aqui esse in você geralmente utiliza para falar dentro de um cômodo. In the living room, in the kitchen, in the bathroom, in the bedroom. E aqui é in your room, que é no seu quarto. E ele tá falando assim, ok, é ótimo estar aqui no seu quarto. Então ele dá uma prolongada ali, tem até reticências entre in e your room. Mas essa primeira frase significa, tudo bem, é ótimo estar aqui no seu quarto. Ok, it's great to be here in your room. Vamos ouvir novamente. Hey, good evening. How are you? How are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where are you from? E quando ele faz essa famosa pergunta, where are you from? Que é assim que a gente aprende na escola, né? Where are you from? Aí chega na prática, o cara fala desse jeito aqui, ó. Where from? Where you from? Where you from? Conectou tudo. Where you from? Where you from? Olha só. It's great to be here in your room. Where are you from? Parece que é só where you from. Where não aparece ali, né? Fica só where you from. Where from? E às vezes é desse jeito que você vai ouvir mesmo, tá? Na prática, não se engane. Você nunca vai ouvir o cara falar assim, where are you from? Pra você entender pausadamente. Então, se você aprende pausadamente, mecanizado, né? Parecendo um robô, na prática, ninguém fala assim, tá? Por isso que eu enfatizo muito aqui, inglês da vida real. Isso aqui não é o modo que eu aprendi numa sala de aula, tá? Isso aqui não é o modo que eu aprendi com o professor X, Y, Z. Pouquíssimos ensinam a pronúncia do jeito que realmente as pessoas falam na vida real. Esse é o objetivo aqui, nós ensinarmos o inglês da vida real, o jeito que você vai ouvir na prática mesmo. Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Okay, it's great to be here in your room. Where are you from? Ok, é ótimo estar aqui no seu quarto. Essa pergunta significa de onde você é? Where are you from? É uma pergunta para você querer saber a origem da pessoa. Where are you from? Where are you from? Never mind. You're in kindergarten, right? E aí ele faz essa pergunta. Primeiro ele afirma, né? Never mind. Quem aí sabe o que significa never mind? Vamos lá. Mande aí no chat ao vivo. Interaja comigo aí que eu quero saber agora. Vamos lá. Para quem não sabe, never mind significa a expressão deixa pra lá. Escreve aí nos comentários. Never mind igual deixa pra lá. Quando você escreve, quando você reproduz, quando você digita, quando você tira print, você reproduz falando ou escrevendo, isso ajuda, tá? Eu não falo aqui para você comentar à toa, não. É para que isso ajude você a reproduzir. Então, never mind é a expressão deixa pra lá, esquece. Never mind. Quando você quiser falar pro cara assim, cara, deixa pra lá. Never mind. Ignora, esquece. Never mind. É isso que ele tá dizendo. Ele perguntou de onde você é. E ele fala never mind. Ah, esquece, deixa pra lá. E aí ele afirma, you're in kindergarten, right? Ele tá dizendo, você está no jardim de infância, certo? É como se fosse assim, você tá no jardim de infância, né?
Esse right nem sempre você precisa traduzir para certo. Você pode adaptar para o famoso né. Ele tá dizendo, né? Your kindergarten, right? You're in kindergarten, right? Você tá no jardim de infância, certo? Vamos lá. Reouvindo. Never mind. You're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. Aí aqui nós vemos, preste atenção, Mike tentando fazer a criança rir. Então, ele fala do jardim de infância ali, né? Ele fala assim, eu amo jardim de infância. I love kindergarten. Só que aí, ele diz o seguinte, ele tenta envolver uma piada ali. Best 3 years of my life. Best 3 years of my life. Preste atenção. Quando você vê essa frase aqui, ó. Melhores 3 anos da minha vida. Pode parecer que não tem nada demais nisso, mas kindergarten, no inglês, se refere ao primeiro ano de educação formal para crianças na faixa etária ali de 5, 6 anos de idade, tá? É uma coisa para a criança estudar no período de 1, 2 anos. Quando ele fala dos melhores 3 anos da minha vida, ele está indicando o quê? Que ele repetiu, que ele passou mais tempo do que deveria. E que isso deveria ser engraçado. Por isso que ele fala, melhores 3 anos da minha vida. Era um período curto. Certo, gente? Só para vocês entenderem o que era a piada que ele estava querendo fazer aqui, tá? Então, kindergarten, jardim de infância. Ele tá dizendo, eu amo jardim de infância. Os melhores 3 anos da minha vida. Best 3 years of my life. E aí ele percebeu que a criança não dá risada. Olha só. Preste muita atenção aqui no contexto. Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. E aí a criança olhou com aquela cara, tipo, não entendeu. Of my life. E aí ele até repete, né, esperando que a criança dê risada. Afinal, a criança não sentiu graça nenhuma naquilo. Of my life. E aqui é importante entender uma coisa. Não sei como é que você pronuncia essa frase, mas não é of my life, tá? Lembre-se que a pronúncia dessa primeira palavra aí, ó, é of my life. Of my life. Então, of my life. Of. Pronuncia aí, ó. Of. Som do V. Of my life. Nós analisamos aqui uma vez a música do Queen, aquela música chamada Love of My Life, que é amor da minha vida. E é interessante, porque lá é uma clareza tão grande que o V é o som do F ali. Love of my life. Love of my life. Só para você entender. Essa palavra não é pronunciada com som de F, nem aqui, nem na China, nem em nenhum lugar do mundo, tá? Se você falar off, você vai estar se referindo a essa outra palavra aqui, que você também conhece, que é o off com 2 F. Tipo, deixem off. Beleza, aqui tem som de F. Mas isso aqui nunca teve som de F, é som de V. E é sutil, tá? Por isso que ele fala best 3 years of my life. Olha só. Never mind. You're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. Preste atenção. Of my life. Of my life. Da minha vida. But I love sports. E aí ele tenta entrar em outro assunto, tentar fazer mais uma piada, né? Que essa primeira não deu certo. E ele fala, but I love sports. But I love sports. Percebe? But com I vai ficar but I. But I love sports. E aí ele entra nessa frase aqui, ó. Preste atenção. But I love sports significa, mas eu amo esportes. Sports. Dodgeball was the best. Oh yeah, I was the fastest one out there. Dodgeball was the best. Dodgeball é o jogo que nós conhecemos como queimada. Quem aí conhece esse jogo queimada, comente aí no chat. Se você conhece essa brincadeira por outro nome, comenta aí também, mas eu conheço como queimada. Ele fala que queimada era a melhor. Dodgeball was the best. E aí ele fala o seguinte, ó. I was the fastest one. Quando ele fala I was, eu era. The fastest one, o mais rápido. Ele pega o adjetivo fast, que significa rápido,
e ele coloca o sufixo, as últimas 3 letras ali, fastest, ele coloca EST, que indica que não é só rápido, é o mais rápido. E quando ele coloca o one, indica um sujeito, então o mais rápido, the fastest one. Você não pode falar só the fastest sozinho, você precisa de alguma coisa para vir depois, porque é um adjetivo, e o adjetivo ele depende de um objeto depois dele. Então, quando ele fala I was the fastest one, eu era o mais rápido. Simples, você não vai traduzir esse one para o número 1, não, tá? One, muitas vezes no inglês é usado para representar que aquilo é um sujeito. Ele está se referindo a ele mesmo. Então, eu era o mais rápido. E aí, esse out there, lá fora. Lá fora é o que significa out there. Claro, você não vai traduzir para out there, mas é tipo lá. Você vai adaptar para simplesmente lá. Eu era o mais rápido lá. Dodgeball was the best. Queimada era a melhor. I was the fastest one out there. Eu era o mais rápido lá. Vamos lá, vamos ouvir esse trecho. My life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh yeah, I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. E aí ele diz, né? Ele fala que ele era o mais rápido na queimada, e aí ele diz aqui, of course, ó, não é off course, lembra que eu falei? Of course, é leve. Of course, I was the ball. E esse was não é was, tá? Was, não, é was. Was. Como é que você sabe disso? Pela transcrição fonética. O som disso termina com o som de Z. É was, não é was, I was the ball, não, é was, I was the ball. Percebe o jeito que ele fala, olha só, of course, I was the ball. Dodgeball was the best, oh yeah, I was the fastest one out there. Of course I was the ball. Of course, I was the ball. Of course, I was the ball. Ele tá dizendo o quê? Claro, com certeza, of course, é essa expressão, claro, com certeza. I was the ball, eu era a bola. Quer dizer, é por isso que ele era o mais rápido na queimada, né? Porque ele era a bola. Por isso, I was the ball. Eu era a bola. Dodgeball was the best. Oh yeah, I was the fastest one out there. Of course I was the ball, but E aí ele fala, but they, mas eles... E aí ele percebeu que, mais uma vez, a criança não ri. A criança não foi com a cara dele, né? Até o momento. Então ele tenta continuar a frase ali, but they... Aqui nós vemos que ele tá tentando ali improvisar, né? Então nós vemos muitas reticências por conta disso. Você vê ele muito gaguejando, né? Ele gaguejando em vários momentos. But they, se... No final da frase também, ó. Ele fala, but they, I was the ball. Se... Olha só. Of course I was the ball, but I was the ball. See. Esse se que ele fala no final não tem nada a ver com o verbo ver, tá? Se, muitas vezes no inglês, é usado como um contexto de viu, entendeu? Pegou? Se. Aqui, ele tá dizendo, mas eles... Eu era bola, entendeu? É como se fosse um... Entendeu? Viu? Entenda, se é o verbo ver, ok? Já entendeu isso, mas aqui não é, eu era bola, ver ou viu, né? Você vai adaptar para algo que faria sentido no português, tá bom? É importante entender que muitas vezes nativos utilizam se pro entendeu. A pessoa falou uma coisa, se, você viu, você entendeu, você pegou a ideia, sacou, né? Compreendeu? Se, assim que é usado. Então é um modo informal de usar o verbo se. The ball, but I was the ball. See. Então eu era a bola, viu? Entendeu? Ele percebeu que a criança não entendeu, e aí ele desiste de tentar fazê-la rir através das piadas. Alright. E aí ele fala, alright. É como se fosse, tá legal, né? Ok, tá bem. E aí ele vai partir pra outra zoeira. Ele percebe que ele é engraçado ali na fala, mas quando ele faz algum gesto, acaba sendo mais engraçado. E aí ele parte pro arroto, né? Bom,
Eu gostaria que você comentasse aí se você conseguiu entender absolutamente tudo que nós passamos aqui dessa cena. É uma cena curta, é uma cena de 40 segundos apenas. Vamos recapitular todas as frases que nós vimos até aqui. Gostaria que você escrevesse essas palavras, que você repetisse, que você pronunciasse várias vezes. Gente, todas essas cenas que eu trago aqui, é importantíssimo você reproduzir isso depois, tá? Se você passar aqui, por exemplo, agora 25 minutos de aula, se você só assistir a aula, só assistir essa cena uma vez só, 2, 3 vezes no máximo, você não vai gravar os sons das palavras se você não repetir, tá? O grande jogo do inglês é o seguinte, é você se expor a essas palavras, a essas expressões várias vezes. Não se engane, não é copiando uma vez o seu caderno e abandonando lá que... Não, seu cérebro às vezes te engana falando assim, pronto, só joga no caderno aí que tá tudo certo, você já aprendeu. Não é assim, você precisa se acostumar. O que eu sei hoje do inglês não é por conta da escola X, Y, Z, o método X, o professor Z, não. O que eu sei hoje é fruto do que eu gastei muito tempo me acostumando. Então, todos esses termos aqui que vocês veem, às vezes eu traduzindo aqui de modo espontâneo, né? Eu faço essa aula aqui sem script nenhum. Eu analiso isso aqui de modo natural, de modo espontâneo. Mas para que você consiga compreender com naturalidade, falar com espontaneidade, você precisa se acostumar com o inglês. Não há outro caminho, não há outro atalho. Quando você se acostuma com os termos, fica de boa de você ouvir e entender, mas é um processo que depende do costume. Se você não se acostumou com o inglês ainda, talvez seja por isso que você não entende com tanta facilidade quando a gente assiste sem legendas. Então é muito válido você levar isso em consideração. Não é sobre você ficar vendo coisa nova todo dia, não. Se você já sente que você viu muita regra, já aprendeu muita coisa, agora investe tempo em ruminar isso. E o que é ruminar, para quem não sabe? Ruminar é aquilo que a vaca faz. A vaca, ela engole o alimento e ela vomita para a boca para ela continuar mastigando e extrair o máximo de nutrientes daquilo. Talvez é isso que você precisa, extrair o máximo de nutrientes daquilo que você já sabe. Quando você faz isso, quando você exercita isso, você começa a entender que o inglês não é sobre só ir para frente, é sobre se aprofundar. Então, este é o meu convite para você, se aprofunde. Nós vamos aqui recapitular frase por frase e depois vamos assistir sem legendas. Vamos lá. Hey, this thing on? Hello, hello, testing, testing. Vamos lá. Hey, this thing on. Hey, esse negócio tá ligado? Hello, hello, testing, testing. Olá, olá, testando, testando. Hey, good evening, how are you? How are you? Nice to see you. Hey, boa noite. Como vai, como vai? Legal ver você. Hey, good evening. How are you? How are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where are you from? Okay, it's great to be here in your room. Where are you from? Ok, é ótimo estar aqui no seu quarto. De onde você é? Never mind. You're in kindergarten, right? Never mind. Deixa pra lá. You're kindergarten, right? Você está no jardim de infância, né? Oh, I love kindergarten. Oh, I love kindergarten. Ah, eu amo jardim de infância. Best 3 years of my life. Best 3 years of my life. Os melhores 3 anos da minha vida. Of my life. Of my life. Da minha vida. But I love sports. But I love sports. Mas eu amo esportes. Dodgeball was the best. Dodgeball was the best. Queimada era a melhor. Oh, yeah. I was the fastest one out there. Oh, yeah. I was the fastest one out there. Eu era o mais rápido lá. Of course, I was the ball. Of course, I was the ball. Claro, eu era a bola. But Mas eles... But they... I was the ball. I was the ball. Eu era a bola. See. Viu? All right. Alright. Tá legal. E assim finalizamos mais uma análise. Vamos fechar essa aula assistindo sem legenda alguma. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like aqui nessa aula.
favoreça o nosso canal, compartilhe essa aula com alguém. E se você por acaso ainda não me segue lá no meu Instagram, fica aqui o convite para você, ó, teacher.murilo. Corre lá, me segue, me mande a sua mensagem, me mande a sua dúvida, me mande o seu feedback, me mande a sua sugestão de cena para nós analisarmos aqui. E ó, não se esqueça de comentar aqui embaixo também, além do chat ao vivo, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula com Monstros S.A. E se por acaso tem alguma outra cena épica desse filme que você queira assistir também. Vamos fechar então assistindo sem legenda alguma. Let's go! Hey, is this thing on? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where are you from? Never mind, you're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah, I was the fastest one out there. Of course, I was the ball, but I was the ball. See? All right. E é isso aí, people! Finalizamos mais uma aula. Olha, eu tenho um recado muito importante para você. Eu estou prestes a abrir as inscrições. Falta só alguns dias. Eu vou abrir as inscrições para a minha mentoria do inglês para viagem. Isso mesmo, mentoria, aulas ao vivo, de conversação em grupo de até 5 pessoas para você desenvolver o seu inglês. Aprender o seu inglês com aulas ao vivo comigo para te ajudar nesse processo rumo à fluência. Você que ainda não clicou lá no link que eu falei aqui no começo dessa aula, inglês para viagem, teachermurilo.com/inglês para viagem, clica lá, cai para dentro. Eu tenho certeza que o seu aprendizado nunca mais será o mesmo. Então, muito obrigado para você que esteve aqui até o final dessa aula e tamo together. E atenção para você que quer aprender inglês para viajar. No dia 10 de maio, guarda essa data, dia 10 de maio, eu vou abrir as inscrições para o meu curso Inglês para Viagem. Será a primeira turma de 2023 do meu curso Inglês para Viagem. É um curso que nós trabalhamos todos os principais ambientes que você vai enfrentar na prática lá no exterior. Ambientes como aeroporto, hotel, restaurante, loja, conhecendo nativos, pontos turísticos e muito mais. Você que está nessa jornada de aprender inglês com o intuito de fazer intercâmbio, morar fora, ou talvez você já mora fora e quer dominar a compreensão e a comunicação nesses principais ambientes que eu falei aqui, você precisa conhecer a jornada do inglês para viagem. Este curso eu abrirei as inscrições no dia 10 de maio. E para você que tem interesse em já garantir a sua vaga, deixar o seu nome reservado, ou de repente você quer apenas conhecer essa jornada, vem aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/inglês para viagem. Clique lá e cai para dentro do nosso grupo do WhatsApp, onde nós vamos explicar absolutamente tudo sobre este curso. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você destravar o seu inglês e aprender a falar com segurança, compreender com naturalidade. Então clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Já garante a sua vaga, já deixe seu nome reservado e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa jornada do inglês para viagem. Conte comigo nessa jornada, estamos together.